Sou Goya. Sou Beethoven, descompondo a grosse fugue, a harmonia e litânia, procurando a dissonância e a mistura, encontrando o resplendor da estrela morta, pelos murmúrios da tarde morna. Sou William Blake, subjugando as marés do sol, sou a dança sonhada sob os estigmatizados e as párias, apenas Goya. Sou Mahakala, me destruindo, sou Mahakali, me criando. Sou Montu, me queimando, sou Thoth, me curando. Sou Angra Mainno, me adoecendo, sou Ahura Mazda, me iluminando. Sou Marte, me violentando, sou Saturno, me libertando. Sou semente, sou mancha, traço, linha, cor, sou o que semeia e colhe, como uma parábola invisível que se elevou ao longo dos séculos. Olá pessoas, hoje voltamos com uma nova resenha e tem muito tempo que eu não fazia uma resenha, eu acho que tem 7 meses que eu não faço uma resenha. Então voltamos aqui, eu tinha parado de fazer resenhas até para poder fazer conteúdos sobre curiosidades, sobre filosofia, história, mas estamos voltando agora, eu estou lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo, então vão ter mais resenhas chegando aí logo. Então podem esperar que as resenhas vão voltar com tudo. E se você quiser ver as outras resenhas que eu já fiz, tem mais de 30 livros lá que eu falo sobre, que eu faço resenhas, faço análise de livros. E aí vai ter uma playlist aqui no canal, que você vai lá nas playlists e coloca lá resenha de livros, e vai estar lá todos os livros que eu já comentei aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos falar hoje sobre Goya Saturnalia, que é uma graphic novel na realidade, não é propriamente um livro, mas uma HQ bem conceitual, bem filosófica, bem artística. Então Goya, Francisco de Goya, para quem não sabe, foi um pintor espanhol, um dos mais famosos da sua época, ou mais famoso da sua época, eu acho. E, cara, é fenomenal essa graphic novel. Em alguns momentos eu fiquei meio perdido sobre o que estava acontecendo, porque ele é meio abstrato algumas vezes, ele mostra um pouco do pensamento, ele não é bem concreto, acontecimento sobre acontecimento, mas algumas vezes ele fala sobre... mostra o que está no inconsciente dele, mostra no que ele está pensando, às vezes mostra o que ele está fazendo e às vezes mistura, então tem elementos oníricos que você não sabe se ele está sonhando, se ele está viajando. E nessa época aqui já estava bem idoso, se eu não me engano com 70 e poucos anos, e ele já está delirando sobre algumas coisas, ele entende um pouco da realidade, principalmente a realidade política da Espanha, mas ele está delirando e ao mesmo tempo, então ele mistura ficção com realidade. Os desenhos são fenomenais, como eu mostrei aí. E se você não sabe quem é o Francisco de Goya, eu vou deixar algumas imagens aí passando, alguns quadros dele que são fenomenais, que eu adoro, cara, eu admiro muito. E eu gostaria de ressaltar algumas falas aqui que eu achei muito legais. Que ele falando aqui Rosarito, que no caso não sei se é o filho ou a filha dele, mas acho que deve ser o filho, mas aqui parece ser uma filha, né? Rosarito, deve ser um nome que para nós parece mais um nome masculino, mas talvez seja um nome feminino. Ele vai dizer que uma lenda coríntia diz que uma mulher chamada Cora traçou com um pedaço de carvão a silhueta que a sombra de seu amante projetava na parede de sua casa. E ele fez isso à luz de uma vela. Perdão, ela fez isso à luz de uma vela. Antes que ele fosse para a guerra, com cuidado e concentração, foi desmanchando o pedaço de carvão entre seus dedos até aprisionar o rosto do soldado na parede. Sabe por que ela fez isso, minha querida? Para se lembrar dele, para possuí-lo, para acalmar a dor da sua ausência iminente, porque partir para uma batalha da qual poderia não retornar. Então mostra aqui que ela desenhou a silhueta da sombra dele em carvão e fez ali com que fosse uma lembrança dele, fosse a imagem dele ali, para quando ele fosse para a guerra ela ter com que se lembrar de como ele era caso ele não voltasse. E aqui ele continua, né? Segundo essa história, foi assim que nasceu a pintura, a própria arte. E ainda que possa parecer que sua origem tenha sido a tristeza e a aflição dos apaixonados, o nascimento da arte foi um ato de puro amor. Na realidade, nasceu da guerra. Então ele fala aqui que esse foi o nascimento da arte, claro que numa visão dessa lenda específica, partindo dessa lenda, que foi o nascimento da arte, da pintura em si, e que nasceu de um amor, e que esse amor nasceu de uma guerra, porque ela fez essa demonstração de amor porque ele iria para uma guerra, então a guerra nasceu do amor e o amor nasceu da guerra.
E ainda continua: sem destruição não existe criação. Sem conflito, sem confronto, sem luta, sem ira, não existiria a arte. Respondemos ao horror com a arte, com nossas mãos e nossos olhos, com nossas mentes e nossas vísceras. Respondemos com um torrente de humanidade. Porque nem balas, nem chibatas podem acabar com o próprio ato da vida, da criação. Rosarito, pintar é o caminho, criar é o ato da vida, é a estrada sem fim. E, claro, com as ilustrações maravilhosas que foram feitas aqui. Então, assim, as ilustrações que eu tenho para falar. Bom, primeiro, Saturnália foi uma época em Roma antiga, em que os escravos eram soltos, né, por tempo limitado dos seus mestres, e eles poderiam perambular por aí, né, que depois veio a englobar, por exemplo, o Natal, né, pelo que eu estudei, o Natal ele veio ser englobado em vários quesitos da Saturnália, vários atributos que tinham na Saturnália foram englobados no Natal, entre outros que foram misturando também. Então uma grande referência ao Natal foi essa Saturnália que acontecia em Roma antes mesmo do cristianismo. Mas nós sabemos que o cristianismo teve influência também de outras coisas, não só da Saturnália. E vai falar sobre os últimos momentos das pinturas negras dele, que foram os últimos momentos de vida que o Goya teve, que foi quando ele foi... Colocaram ele, né, deram para ele, o governo deu para ele uma casa no interior, onde ele ficava pintando nas paredes e tendo ideias mirabolantes, e assim mostra muito sobre a mente dele, sobre como ele pensava. O cara já estava surdo e as pessoas falavam com ele, ele não escutava, ele estava ranzinza, ele meio que era grosseirão com a mulher, agredia a mulher, e a única coisa que alegrava ele eram os filhos e os netos quando vinham visitá-lo. E ele é uma figura bem quista, porque ele era o pintor, porque ele era um artista do rei. Aqui está colocado como Henrique VII, que ele fala, se refere ao Henrique VII, mas não é Henrique VII, é o Carlos IV, se eu não me engano, que era o rei nessa época, que eles mudaram por algum motivo que eu não sei qual, talvez por ser uma obra ficcional, eles não quiseram colocar o nome real do rei da época, mas aqui vale a pena, e vai mostrar os delírios, vai falar sobre a própria surdez dele, sobre como ele já estava ranzinza e como isso afetou positivamente ou negativamente a arte dele para que ele conseguisse pintar os quadros que ele pintou. Então vale a pena, cara, uma graphic novel muito legal, muito interessante aí para quem quiser. Recomendo, é do Manuel Gutierrez e do Manuel Romero. Um escreveu, né, o texto, e o outro fez as ilustrações, que são fenomenais, são dignas de um quadro mesmo, assim, sabe? São muito bonitas. Então é isso, galera, mais uma resenha concluída aí. Se você gostou, por favor, dê o like para ajudar o canal e se inscreva aí para receber sempre vídeos como esse, beleza? Eu sou o Matheus, do canal Despertando Conhecimento, e eu fui...